Salve, salve pessoal! É uma honra estar aqui com vocês para mais uma aula de Sociologia dentro do tema desigualdade social. E hoje nós vamos aprender sobre um conceito importante que é pobreza. Nós vamos destrinchar esse conceito, já que nós estudamos riqueza, pobreza absoluta, pobreza relativa, e agora nós vamos tratar essencialmente do que é a pobreza em aspectos significativos, ok? Então, para ficar mais fácil para vocês, eu sempre classifico a pobreza como algo de despossessão, né? Ou seja, despossessão significa que você tem a posse de algo, mas que no final das contas você fica sem esse algo, né? Então, por exemplo, muitas das vezes as pessoas trabalham, elas produzem a riqueza, mas no final das contas elas não ficam com essa riqueza, elas são despossuídas dessa riqueza. Às vezes as pessoas pagam impostos, esses tributos são voltados para o Estado, e esse Estado organiza de uma forma a vida social que esses tributos não voltam para essas pessoas e essas pessoas ficam despossuídas daquilo que, num primeiro momento, eram delas, certo? Bom, mas isso sempre a gente falar de despossessão de riqueza, de produto. Mas tem alguns aspectos sociais, políticos e psicológicos que também faz a gente sentir falta daquilo que era nosso especificamente. Então, primeira coisa que a gente precisa trabalhar aí é a concepção de despossessão psicológica, né? Ou seja, todo ser humano nasce com uma potência psicológica, né? Nasce com a possibilidade de desenvolver qualidades, desenvolver habilidades que as relações sociais podem promover. No entanto, quando a gente está vivendo um sistema econômico que passa a ser excludente e as oportunidades elas são bastante relativas, ou seja, existem oportunidades para alguns e para outros não, essas habilidades têm mais dificuldades em aparecer, porque elas são pouco estimuladas, elas são pouco trabalhadas e pouco desenvolvidas. Então, esse ser humano que não consegue ter essas oportunidades, não consegue expor a sua potencialidade, acaba tendo uma limitação dos seus aspectos sociais e psicológicos. Então esse ser humano que poderia desenvolver talentos incríveis, ele não desenvolve porque muitas das vezes ele não tem a situação sequer para subsistir. Beleza? Tava discutindo esses dias com meus alunos, né? E a gente tava falando, porque todo conhecimento humano, ele pode ser entendido por qualquer ser humano desde que esteja dotado com todas as suas faculdades mentais, né? Então a gente estava discutindo esses dias quantos talentos nós não perdemos, né, com pessoas em situação de miséria, por exemplo, que não tem nem a oportunidade de subsistir. Quantos talentos nós não perdemos porque essas pessoas não têm o terreno fértil para aflorar as suas habilidades específicas. Né? A gente já sabe que os brasileiros, eles são extremamente criativos porque conseguem construir relações sociais, tecnologia e ciência a partir de situações diversas. Né? O Estado não contribui, às vezes o governo não contribui, né? Às vezes a economia acaba não contribuindo. E esse brasileiro muito criativo acaba existindo através de habilidades e a sua potencialidade de qualidade e consegue subsistir nesse meio. Então imagina se nós tivéssemos um terreno fértil para que essas habilidades pudessem ser colocadas em favor da sociedade, né? Será que às vezes o descobridor aí da vacina do coronavírus não poderia ser uma pessoa que estaria em situação de rua, por exemplo? Então pensa nessa história, é importante a gente refletir sobre isso, de quantos talentos não são desperdiçados porque essas pessoas não têm uma condição mínima de subsistência. Pois bem, esse é o primeiro ponto. Então se eu estou numa situação, né, que muitas portas não são abertas para mim, eu não tenho muitas oportunidades, isso acaba me afetando psicologicamente, isso acaba me afetando como pessoa e como ser humano e como eu interpreto a realidade. Então isso gera uma baixa autoestima, né? Isso pode gerar inclusive uma depressão, isso pode fazer com que eu subestime a minha própria capacidade, o meu próprio potencial, né? E obviamente que essa autoimagem que eu tenho de mim pode ser
uma imagem meio que determinista, sabe? Ah, eu não sou capaz, eu sou muito fraco, todas as coisas dão azar, né? Eu tenho muito azar, eu não consigo. Então, o que acontece? Essa situação sistemática acaba culpabilizando essencialmente o indivíduo. E esse indivíduo olha para si como um ser inferior, certo? Então isso faz com que você tenha uma despossessão psicológica. Então, obviamente, quando você vai concorrer a uma vaga de emprego, se você já tomou pau, vamos dizer assim, em várias outras, e a situação da sua vida não é algo muito bom, né? Se não tem pessoas que te valorizem, pelo menos, consequentemente, o que vai acontecer? Você já vai para essa entrevista, ou você já vai para essa oportunidade, né? Essa pequena fresta de oportunidade, você já vai com uma baixa autoestima. Então a chance de você conseguir isso é menor, não significa que você não tem, mas é menor por conta da forma com que você encara você mesmo, certo? E isso está atrelado, claro, à situação vinculada à organização econômica da sociedade. Então, isso, despossessão psicológica, ou seja, eu não tenho esse, entre aspas, equilíbrio psicológico, né, para conseguir ter uma situação favorável. Então imagina um indivíduo, né, pessoal, que o pai não teve oportunidade de comprar o tempo livre desse indivíduo, a criança já teve que trabalhar desde muito cedo, não desenvolveu determinadas habilidades que são valorizadas no mundo formal, né, e consequentemente ela acaba atribuindo esse fracasso econômico que ela tem a ela mesma e consequentemente ela cria uma baixa autoestima nela mesma. Segundo ponto, a despossessão social, né? Quando a gente fala despossessão social, essa despossessão social geralmente está vinculada também à despossessão psicológica, né? Então, seria o não acesso aos meios de oportunidades sociais. Então não está vinculado necessariamente a objetos de consumo, né? Quando a gente fala em desigualdade social, parece que os alunos pensam assim, o mundo é desigual porque o indivíduo lá não consegue comprar um iPhone, não consegue ter um tênis, não consegue andar, né? Não consegue comprar um computador, né? Mas essa é uma parte, assim, pequena da despossessão social, né? Então, o que é importante para a gente fazer esse equilíbrio da despossessão social é, principalmente, aspectos fundamentais que a gente considera hoje como direitos humanos básicos, né? Como uma nutrição adequada, como acesso à saúde, acesso à moradia, acesso ao trabalho, acesso à educação, acesso à liberdade de criação, à liberdade de expressão, né? Acesso à tranquilidade e ao sossego, acesso à paz, acesso ao descanso, acesso ao tempo livre, né? Então tudo isso faz parte de recursos essenciais para que os seres humanos possam equilibrar, né, essa situação social. Beleza? Então os direitos humanos básicos e fundamentais são recursos importantes para que esse ser humano consiga equilibrar. Então quando a gente fala em desigualdade social, nós não estamos falando só de desigualdade de renda, né? Nós estamos falando de desigualdade de acesso a mecanismos básicos de existência. Beleza? E aí, dentro dessa despossessão social, tem um aspecto importante que nós precisamos trabalhar, que é a feminização da pobreza. Então, se a gente fizer uma análise sociológica de qual é a situação das mulheres na sociedade atual, sobretudo no Brasil, nós vamos perceber que pelo simples fato de ser mulher, já existe algumas características sociais vinculadas a esse gênero, né? Como se, de certa forma, influenciasse muito no gênero específico, né? Então, por exemplo, a violência doméstica, né, que acontece através da violência sexual, do assédio físico, né, da violência física que as mulheres são e estão submetidas, né? A esse lance do trabalho maternal, né, da atividade maternal não ser valorizada, né, da atividade doméstica não ser valorizada, da atividade maternal estar
essencialmente vinculada às mulheres e não vinculada aos homens, do trabalho doméstico estar essencialmente vinculado às mulheres e não estar vinculado aos homens, isso faz com que o trabalho das mulheres dentro de casa, né, que é um trabalho para a organização da vida familiar, não seja remunerado. E, consequentemente, como a mulher faz o trabalho de casa, esse homem que deveria dividir essas tarefas de casa acaba não dividindo e acaba tendo esse tempo livre. Com esse tempo livre, ele pode, né, aprimorar os seus conhecimentos, pode realizar as participações políticas, pode melhorar a sua formação, pode melhorar o seu trabalho, por exemplo, e isso potencializa a diferença entre gêneros e acaba também naturalizando um aspecto social. O que é isso? Acreditando que essa atividade doméstica seria da natureza da mulher, tá? Então, se a gente fizer essa análise profunda da feminização da pobreza, nós vamos perceber que nascer mulher no mundo contemporâneo envolve alguns aspectos sociais que são significativos nessa relação entre gênero. Beleza? Que está vinculada à despossessão social, certo? E um terceiro ponto é a despossessão política, tá? E aí o que significa isso? É a baixa capacidade de influenciar os rumos da política. E a pergunta que a gente faz é, se nós estamos numa democracia representativa liberal, né, qual é a porcentagem de pobres que participam dessa política? Ah, Cláudio, eles podem votar, tudo bem, mas quem toma as decisões seria essa classe política. Quantos pobres estão na classe política? Então, muitas vezes, eles são despossuídos, né, de conhecimento para participar das eleições, eles são despossuídos de grana, porque uma campanha envolve dinheiro, eles são despossuídos do conhecimento burocrático mesmo, para você participar de uma campanha eleitoral, né? Então, essa despossessão política está vinculada também à despossessão social e, consequentemente, afasta esses pobres da política e, né, nós temos uma elitização da política, onde um grupo de pessoas acaba realmente criminalizando a pobreza, criminalizando o comportamento, né, que não é um comportamento, mas que é um fato social da sociedade, beleza? Então aí a gente vê, né, a criminalização dos mais pobres, a criminalização de uma determinada raça, a criminalização de um determinado comportamento, né, e consequentemente isso gera um ciclo vicioso, né? Essa elite sempre é a mesma eleita, consequentemente ela organiza a política para beneficiar um grupo específico, sempre, e esses mais pobres acabam nunca tendo acesso e acabam ficando despossuído dessa política também. Então falar em pobreza é falar em despossessão. E aí a pergunta que fica, né? Como que a gente vai lidar com isso? Responsabilidade do sistema ou responsabilidade do indivíduo? Certo? Então nós temos aí uma crítica do Marx, por exemplo, que vai dizer que a pobreza é um fruto, né, socialmente construído do capitalismo, do sistema, né? Então o sistema ele suga, né, essa riqueza, essa apropriação indevida da riqueza, né, por alguns, e faz com que esse indivíduo que produziu riqueza fique sem ela e acabe ficando pobre, né, despossuído. Então a pobreza está intimamente vinculada às relações econômicas que acontecem dentro do sistema, tá? E consequentemente nós temos também pessoas intelectuais que acreditam que a responsabilidade é do indivíduo. Ou seja, geralmente aí uma crítica mais liberal vai dizer que a superação da pobreza se dá através do esforço individual do ser humano, né? Então o ser humano que precisa, mesmo em condição adversa, superar essas adversidades para conseguir superar essa situação de despossessão, certo? Então nós temos intelectuais que jogam a responsabilidade da pobreza em dois aspectos, no sistema e também no indivíduo. Beleza, minha gente? Espero que vocês tenham gostado, curta esse vídeo, se inscreva no canal e deixe seu comentário.